Finalmente a segunda contratação da janela do Vasco da Gama, Andrés Gomes encaminhado e esperado no Rio de Janeiro nestes próximos dias. Situação envolvendo João Vitor também muito definida, tá? Malas prontas e viagem marcada para o zagueiro. Além da saída de João Vitor, outros nomes também poderão ir embora nessa janela de transferências e a situação do Ryan segue ainda indefinida. O que vai acontecer? Será que o Cria vai ser vendido? Admar Lopes falou sobre isso e eu vou trazer aqui, é claro, as palavras do diretor executivo a você. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante, ou aliás, neste Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa terça-feira que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você aí, torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Tem muita gente nova chegando aqui no canal do Gigante Vasco, muita gente se amarrando no nosso conteúdo, voltando para assistir aos nossos vídeos, mas que ainda não se inscreveram. Então é claro, eu venho pedir aqui de forma direta a você que está curtindo o canal do Gigante Vasco, está voltando sempre para acompanhar as informações do nosso Vascão através do canal do Gigante, se inscreva, cara, muito fácil, aqui embaixo, só essa palavrinha inscreva-se, você clica nela e automaticamente será um inscrito do nosso canal. Eu conto muito com você, tá? Vambora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Fechou? E deixe seu like também, que é fundamental. Vambora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Boa Noite Gigante, falando sobre o que rolou hoje pela parte da manhã, pela parte da tarde, melhor dizendo, no CT Moacir Barbosa. Como está aparecendo aí na imagem a vocês hoje, o elenco Cruz Maltino se reapresentou no CT Moacir Barbosa. Após um dia de folga, no caso ontem, segunda-feira, o elenco Cruz Maltino retornou às atividades nessa terça à tarde. O Vasco agora foca completamente na partida do próximo domingo, às 16 horas, 4 horas da tarde, contra a equipe do Santos no Morumbi, em São Paulo. O Vasco da Gama enfrentou o Atlético Mineiro também neste último domingo e ficará o período aí de uma semana longe dos gramados, O Vasco teria, de fato, uma partida acontecendo entre hoje e amanhã, caso tivesse se classificado na Copa Conmebol Sul-Americana contra a equipe do Independente Del Valle, que inclusive amanhã, ou aliás, hoje, às 7 horas, salvo engano, inclusive está enfrentando a equipe do Mushuc Runa pelas oitavas de final, adversário do Vasco da Gama, caso tivéssemos passado pela fase preliminar, os playoffs da Sul-Americana. Infelizmente não aconteceu e agora o que resta para o Vasco da Gama é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que inclusive hoje foi definido o adversário Vasco e Botafogo nas quartas de final da competição. Mas hoje o elenco Cruz Maltino retornou às atividades, além, é claro, do treino que aconteceu nessa tarde terça no CT. O Vasco também entra em campo amanhã, quarta, quinta, sexta e sábado. Entretanto, diferente do que rolou hoje, os próximos 4 treinos, todos eles serão realizados pela parte da manhã, amigo vascaíno. Foco total e o Vasco em busca da vitória contra o Santos nesse próximo domingo. Importante lembrar, já são 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, situação tensa, o Vasco afundado na zona do rebaixamento, precisando o quanto antes sair dessa crise que infelizmente se encontra no Campeonato Brasileiro, amigo? E falando, inclusive, em crise, algo que pode espantar mais do que nunca esse momento difícil é uma virada de chave com a chegada de novos reforços. Saídas irão acontecer, isso está mais do que nunca provado e comprovado, amigo vascaíno? O Vasco da Gama perderá alguns nomes nessa janela de transferências, já perdeu, inclusive, alguns jogadores, o caso mais recente foi o do Cauã Paixão, um jogador que não estava integrado ao grupo nesta temporada de 2025, mas era um nome que tinha seus direitos econômicos ligados ao nosso Cruz Maltino, foi vendido para um clube do futebol
ucraniano. E agora o Vasco tente, por expectativa, liberar mais alguns nomes para fazer dinheiro. É o objetivo do Vasco nessa janela de transferências, vender alguns de seus ativos. Já já, entretanto, vou entrar nesse assunto, segura um pouquinho aí para eu trazer essa informação a você. Porque antes eu quero falar sobre chegadas, que é algo que vai também acontecer, né? A gente tem aí novidades sobre a situação do Carlos Cuesta, já trouxe a vocês informações sobre esse nome na parte da tarde. E agora, nesse Boa Noite Gigante, eu trago novidades com relação à situação envolvendo também o colombiano Andrés Gomes, jogador de 22 anos de idade, cria das categorias de base do Milionários da Colômbia, que se destacou muito vestindo a camisa do Real Salt Lake durante 2 temporadas nos Estados Unidos e devido a esse destaque chegou no meio do ano passado ao Renier do futebol francês. Não conseguiu se adaptar ao futebol da França e por isso hoje o Vasco da Gama tem negociações avançadas com o jogador. E até digo mais, negociação entre Vasco e Andrés Gomes é muito mais do que avançada. É uma negociação que hoje está em fase final de conclusão, tá? A informação é que Vasco e Renier estão nesse momento no processo de troca e análise de documentos para concluir a negociação pelo Andrés Gomes, ou seja, é aquela frase, só falta assinar. As partes trocam já as documentações, os últimos detalhes burocráticos para que o anúncio venha a acontecer. A expectativa inicial é que sim, neste final de semana agora, o acordo fosse finalizado, a assinatura já tivesse até sido feita, né? Que infelizmente acabou não acontecendo, mas o Vasco tem por objetivo até depois de amanhã, quinta-feira, correr com isso, tá? O Vasco espera que amanhã, quarta ou até na quinta, o jogador já desembarque em solo carioca, com o seu contrato assinado, regularizado, treine sexta e no sábado, para que no domingo entre em campo contra o Santos. O objetivo do Vasco é ter Andrés Gomes no domingo contra o Santos em São Paulo. O Vasco quer que Andrés Gomes esteja no bid. E por que eu falei os dois? Porque hoje, agora há poucos minutos atrás, o jornalista Rodrigo Silvério, que vem trazendo muitas informações importantes nesses últimos dias, ele confirmou que até quinta-feira, além do Andrés Gomes, o Vasco tem por objetivo também trazer mais um jogador, tá? Mais um reforço. Esse nome tende a ser o nome do zagueiro Carlos Cuesta. O Vasco tem por objetivo até quinta-feira anunciar 2 contratações, para que já para o jogo de domingo contra o Santos, o técnico Fernando Diniz não ganhe apenas o reforço Andrés Gomes para o setor ofensivo, como também mais um reforço, principalmente olhando o sistema da defesa, tá? Andrés Gomes, que já tem essa negociação muito bem encaminhada, vem ao Vasco da Gama por um empréstimo de 1 ano, pagando ao Rennes, clube francês, 750 mil euros, e tendo uma opção de compra avaliada no meio do ano que vem por 5 milhões de euros. Opção que virará obrigação caso o Andrés Gomes no Vasco bata as metas contratuais. Boa notícia, amigo vascaíno. Deixa a sua opinião aí nos comentários se você acha que Andrés Gomes é um bom reforço para o Vasco da Gama. Entretanto, finalmente, a segunda contratação do nosso Cruz Maltino da janela de transferências, muito bem encaminhada, praticamente fechada, né? Ótima notícia, eu acho que o Vasco estava, de fato, né, precisando dessa negociação. Mas queremos, de fato, mais do que apenas isso. Prosseguindo aqui neste Boa Noite Gigante com vocês, trazendo ainda mais novidades, trazendo ainda mais informações, quero começar aqui essa parte do vídeo, né, o segundo bloco desse Boa Noite Gigante, falando sobre a questão envolvendo saídas agora. Porque sim, de fato, a saída do zagueiro João Vitor está muito bem encaminhada, tá, amigos? Teremos saídas nessa janela de transferências, frase dita pelo diretor executivo Admar Lopes nessa manhã de hoje. Saídas já estão encaminhadas e o nome do João Vitor hoje é o atleta que sim, está mais encaminhado quanto a deixar o Vasco da Gama nesta janela. Vasco que inicialmente até não pretendia fazer dinheiro com o zagueiro João Vitor, mas isso acabará acontecendo. Diante desse momento ruim, né, que o João Vitor passa no Vasco da Gama, de muita pressão, de muitas críticas, um jogador hoje que não está tranquilo, vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino, não está de fato em paz, tanto ele quanto também a sua família, busca respirar novos ares. O próprio João Vitor que pediu ao seu empresário para procurar um novo clube, o empresário foi ao mercado, ofereceu o João Vitor a clubes do futebol europeu e o CSKA Moscou demonstrou muito interesse na sua contratação, até porque hoje o zagueiro titular do CSKA foi apresentado por um clube do futebol da Arábia Saudita, então o CSKA tem que buscar uma peça de reposição no mercado da bola
e acreditou que o João Vitor é a peça ideal para ser esse nome de reposição. Apresentou ao Vasco da Gama uma proposta no valor de 4 milhões de euros, o Vasco pediu 5 e Vasco e o clube russo chegaram a um acordo no valor de 4 milhões e meio de euros, trazendo hoje para a nossa moeda 28 milhões e 300 mil reais. O Vasco ainda permanecerá com um percentual de uma futura venda. A discussão hoje entre Vasco e o clube russo está em torno desse percentual, que pode chegar a algo em torno de 25% para o Vasco da Gama, ou seja, clube russo, conseguindo vender o João Vitor no futuro, Vasco terá direito a 25% do valor. Um exemplo bem rápido a você: se daqui a 2 anos o João Vitor se destaca e consegue vestir a camisa de um clube do futebol da Espanha, da Itália, da Premier League, que seja, numa venda aí de 40 milhões de reais, Vasco terá direito a 10 milhões de reais desse valor total. Então, é isso hoje que Vasco e o clube russo discutem, tá? Situação muito bem encaminhada nesse momento. O defensor, inclusive, já tem viagem marcada para a Rússia, onde realizará exames médicos. A expectativa é que no domingo, contra o Santos, João Vitor já não esteja mais à disposição do técnico Fernando Diniz, e é exatamente por isso que hoje a diretoria cruzmaltina corre para que até quinta-feira, além do Andrés Gomes, mais um nome, no caso o nome do zagueiro, pode ser sim, tende a ser o Carlos Cuesta, chegue ao nosso Cruz Maltino. Show! E para fechar aqui com você esse boa noite gigante, para quem acha que o nome do João Vitor é o único que pode sair nessa janela de transferências, não se empolgue, tá, amigo? E se preocupe, inclusive, porque outros 2 nomes hoje vêm sendo muito visados pelo mercado do futebol europeu, que é o nome do Lucas Piton. Trouxe informação recente a vocês, né, envolvendo aí a possibilidade de uma saída para o Milan, que tá de olho, ainda não houve contato, mas pode acontecer. E o nome do Ryan, que é o alvo principal do Vasco nessa janela de transferências. Além, é claro, do Chelsea, do Barcelona, do PSG, clubes que se interessaram de fato e demonstraram muito interesse em formalizar uma proposta pelo jogador. A última que eu trago aqui a vocês é que o Al Hilal, antigo clube até do Neymar, né, da Arábia Saudita, demonstrou interesse no atacante. Ainda não se sabe o valor da proposta, mas os dirigentes devem vir forte para adquirir o jovem jogador, tá? O Al Hilal, de acordo com informações que eu trago a você, amigo torcedor vascaíno, se interessou pelo Ryan através de um pedido do próprio técnico do clube saudita. Ryan, que é um cria da base cruzmaltina, um nome que vem chamando muito a atenção do futebol europeu, e exatamente por conta disso, né, o clube árabe olhou o Ryan com bons olhos diante aí dessa iminente ascensão, melhor dizendo, que o jogador vem tendo no futebol brasileiro, tá? O nome Matias Jaslé, que é aí o técnico do clube árabe, que colocou o nome do Ryan na mesa. Hoje, a rescisão de contrato do Cria está avaliada em 40 milhões de euros, fazendo uma conta bem rápida, algo em torno, hoje o euro tá a R$6 quase, então 4 vezes 6, 240 milhões de reais é o valor que está a rescisão de contrato do garoto, cria da joia cruzmaltina, e o Al Hilal tem dinheiro para pagar e tirar o Ryan do Vasco da Gama. Tá? O Al Hilal é um clube multibilionário que, se quiser, pode vir e ofertar 200 milhões de reais fácil, e esse valor tira o Ryan do Vasco. Muito importante falar isso aqui com vocês. Agora há pouco, na semana passada, o Ryan ele fez seu aniversário de 19 anos. E na festa de comemoração, tá aparecendo uma foto aí para vocês, ou algumas fotos, passar todas as fotos, mostra que o tema da festa foi cor azul. Sem nenhum motivo, razão ou circunstância, o tema da festa do Ryan foi na cor azul. Até alguns itens de decoração, como camisas que ficaram em cima ali de alguns doces, eram também da cor azul. Clube da cor do Chelsea, que é um clube também que é cor, perdão, do Chelsea, clube que recentemente demonstrou também interesse na compra dos direitos econômicos do Ryan. Então, assim, essa festa até deixou o torcedor vascaíno um pouco preocupado, tipo, o que tá acontecendo? Porque a menos que o Ryan goste muito da cor azul, ele quis fazer essa festa com esse tema. Mas é uma dúvida, é uma incerteza. A grande convicção, amigo, o Ryan hoje é um jogador que desperta o interesse do futebol europeu. E é segurar ao máximo esse cria. Porque se tá difícil com ele, quem dirá sem o Ryan nesse momento? Não à toa, o Vasco até nesse momento busca uma renovação de contrato para aumentar a multa rescisória, valorizar ainda mais o jogador no Rio de Janeiro e dificultar uma saída nessa janela de transferências. O próprio Edmar falou sobre isso. Eu trago as palavras dele a você.
Se liga só. Em relação ao Ryan, qual é o próximo passo sobre o jovem da base do Vasco? Renovar o contrato, aumento de salário, multa rescisória ou receber uma proposta e fechar uma proposta para saída, para venda do Ryan? O Ryan é um ativo muito importante do clube, tem contrato, está sob contrato, tem uma multa rescisória. Se alguém cobrir a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada, e neste momento existem em curso conversas com o seu staff e com o seu entorno para poder estender o contrato. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Admar Lopes. Você acha que o Ryan tem que ficar mais um pouco aqui no Rio? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui, amigo vascaíno. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Se curtiu, também curta, compartilhe, que é de suma importância aí para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos, amigo vascaíno, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!